ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente longe do teu amor, Senhor. Posso viver longe do teu afago, Senhor. Posso viver longe do teu abraço, com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente E deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. posso viver Longe do teu afago, Senhor. posso viver Longe do teu abraço, Senhor. abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Assim seja, assim seja. Que esse seja verdadeiramente o nosso ânimo. Que possamos verdadeiramente nos sentir como crianças no que diz respeito ao nosso Criador, ao nosso Deus, ao nosso Pai. Que nós possamos, dessa maneira, expressar a nossa consciência da nossa total e absoluta dependência do cuidado, da fidelidade e do amor divino. Que esse seja o nosso ânimo, que essa seja a compreensão a partir da qual
nós nos apresentamos para adorar a Deus nesse momento. E portanto e para tanto, todos vocês são bem-vindos, todas vocês são bem-vindas. O nosso estar aqui, ele se dá em o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós oramos e desejamos que a graça do Senhor Jesus seja convosco, seja sobre vós. Daqui a alguns minutos, nós teremos oportunidade de novamente louvar ao Senhor e refletir, nos alimentar da sua palavra. Vamos refletir a partir do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26, versículos 14 a 16. E nós vamos observar a partir da exposição do texto sagrado, que é um erro, é um equívoco, se rebelar contra Deus, se levantar contra Deus e se unir àqueles que são contrários à vontade de Deus. Nós vamos observar que o melhor em toda e qualquer circunstância é estar aos pés do Senhor Jesus. Nós vamos identificar tudo isso a partir do texto sagrado, da reflexão da palavra do Senhor. Mas nesse momento, nós vamos orar. Vamos nos colocar diante de Deus, a nossa vida, esse momento, e vamos clamar, vamos pedir, vamos nos apresentar a Deus, para que Ele nos abençoe, que Ele nos seja favorável, e que este culto, que esta adoração, seja aceitável e agradável a Ele. Senhor, nosso Deus, de quem somos e a quem pertencemos, nos colocamos, Senhor, diante de Ti. Reconhecemos que os Teus caminhos, os Teus desígnios, Senhor, eles vão além da nossa compreensão. Porque Tu és Deus santo, perfeito e infinito. Tu és eterno. E nós somos criaturas vossas, em tudo dependentes e carentes de Ti. E é assim que nós queremos nos apresentar. Sim, Senhor, para que nós possamos de fato receber da Tua parte aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para a vida de todo aquele, de toda aquela que se rende e que se prostra diante dos Teus pés, para receber, Senhor, o Teu ensinamento. Ensina-nos por meio da Tua palavra, ilumina, Senhor, a nossa compreensão. Também, Senhor, nós entendemos que até mesmo no momento em que nós choramos, o melhor lugar para nós estarmos é aos Teus pés. Como também, Senhor, o lugar apropriado para Te adorar é nos Teus pés. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, se faça, Senhor, de maneira especial,
presente em nossas vidas, na vida de todo aquele, de toda aquela, Senhor, que participa, Senhor, desse momento. Ó glorioso Deus, visita a vida, visita o coração daquele que está entristecido e daqueles, Senhor, que estão sobremaneira, Senhor, satisfeitos, alegres e agradecidos. Senhor, preencha a nossa vida, preencha, Senhor, o nosso coração, preencha, Senhor, a nossa mente, que não tenhamos falta de coisa alguma, a partir do momento que nós temos a compreensão que o Senhor é tudo em nós. Em nome de Jesus eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, te reconheço, só o Senhor é Deus. E todos nós nos colocamos diante de ti, na certeza e na convicção que somos em tudo dependente de ti e do seu favor. Seja glorificado e exaltado o seu nome para sempre. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor, neste lugar, neste momento, neste propósito, segundo o seu amor, segundo o seu cuidado e a sua fidelidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. E logo após nós estaremos lendo o texto bíblico e refletindo sobre a sua palavra. Louvemos ao Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar.
saúde, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Está declarado somente Jesus Cristo pode saciar a nossa sede interior. Porque, nesse sentido, o Senhor Jesus é como um rio. Ele é a fonte de toda a vida. Todas as coisas foram criadas e são sustentadas por Ele e para Ele. De maneira que é um erro se rebelar contra Cristo, se rebelar contra a sua palavra, contra o seu evangelho, contra a sua vontade. Como também é um erro se levantar contra Cristo, contra Deus. E finalmente, é um erro se ajuntar com aqueles que não dão a Cristo a sua devida glória. Antes, buscam a sua vergonha. Antes, trabalham para o seu desprezo. É uma insensatez, loucura, são erros. Antes, nós vamos ver pelo texto sagrado que em toda e qualquer circunstância é melhor nós estarmos e permanecermos aos pés do Senhor Jesus, como nós estamos essa noite. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo de número 26, versículos 14 a 16, eu leio assim a palavra do Senhor. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou, abre aspas, o que vocês me darão se eu o entregar a vocês? Fecham aspas. E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Verso 16, desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Diz a palavra do Senhor, diz a palavra do Senhor. O primeiro tópico é um erro se rebelar contra Cristo. Mateus, o autor do Evangelho, traz a seguinte narrativa. Então, um dos 12, chamado Judas
Iscariotes. O Senhor Jesus, ele havia ensinado uma multidão através do seu último grande discurso. O Evangelho de Mateus tem 5 grandes discursos. O último discurso, ele está registrado no capítulo 24 e 25, quando o Senhor Jesus fala a respeito do sinal do fim dos tempos. O Senhor Jesus, ele acaba esses ensinamentos e o Senhor Jesus, ele se volta em particular para os seus discípulos e vai reiterar: o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E aqui Mateus está falando que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, ele não apenas não compreende essa pregação, mas ele se rebela contra essa pregação. Todos os demais discípulos também não compreenderam, na ocasião, essa pregação. Mas Judas Iscariotes, ele se rebela contra a pregação da cruz, pois parecia loucura para Judas Iscariotes. Jamais poderia, através da crucificação ou através da morte, conseguir a libertação dos filhos de Israel. Judas, ele se rebela contra essa pregação. E Mateus vai dizer um dos 12. Aqui para nos deixar com grande clareza quão privilegiado foi Judas. Judas fez parte de um grupo bastante seleto, dentre todos os homens que já viveram, vivem e viverão sobre a face dessa terra. Ele é um dos 12. Mateus deixa isso claro. Ele é um dos 12. Muitos santos profetas haviam anunciado o Senhor Jesus. Haviam anunciado que, na plenitude dos tempos, a salvação viria para o seu povo. Mas nenhum dos santos profetas foram chamados como foi chamado Judas Iscariotes, como foi chamado os 12 discípulos. Como eles, nenhum dos homens dessa geração foram chamados, e nenhum dos homens da geração do porvir serão chamados, porque ele faz parte de um grupo privilegiado. Um grupo de homens que receberam presencialmente poder de Cristo para curar enfermos e expulsar espíritos imundos. Judas, ele foi um dos homens que testemunharam todos os milagres realizados pelo Senhor Jesus. As pessoas que foram ressuscitadas, que foram curadas, Judas presenciou o Senhor Jesus caminhar sobre a face das águas. Judas Iscariotes não apenas viu o homem dar vista a cegos, mas também curar da vista a um cego de nascença.
Judas Iscariotes, ele dormiu sob o mesmo teto que o Senhor Jesus e comeu no mesmo prato que o Senhor Jesus. Mas quando o coração do homem, ele não se deixa aquebrantar, todos esses privilégios extraordinários não são o suficiente para que o homem aceite o Evangelho, aceite a palavra de Deus, se submeta aos desígnios divinos. O coração de Judas Iscariotes, ele não suportou a pregação da cruz. E ele se rebelou contra Cristo, porque não aceitou a sua pregação. Então, não há nada que se possa fazer, que possa fazer converter um coração, se não houver da parte desse coração, desta pessoa, uma submissão à vontade do Senhor. Judas Iscariotes é uma prova disso. Por isso eu digo, irmãos, da parte de Deus não há falta alguma. Todavia, da minha parte, da nossa parte, da parte do homem, sim, nós falhamos. Porque nós vamos ver pela palavra do Senhor que ainda que nós possamos não entender a sua palavra, a nossa atitude deve ser sempre de submissão e nunca de rebelião em relação à palavra do Senhor. Nesse sentido, pode ser até o caso de lá no futuro nós passarmos a entender coisas que hoje nós não entendemos. É possível que lá no futuro nós possamos entender. É possível que sim, como é possível que não. Mas para nós vivermos essa dádiva, nós não podemos nos rebelar contra a palavra do Senhor. Antes nós devemos, entendendo ou não, nós devemos permanecer sentados, como aqueles sentados aos pés do Senhor Jesus, como aqueles que estão aprendendo, como aqueles que estão sedentos da palavra, da vontade e da soberania do Senhor. Mas Judas Iscariotes, ele não apenas se rebela contra Cristo, contra a sua palavra, por não aceitar a pregação do Senhor. Judas é aquele que se levanta contra Cristo. E ele se levanta para se dirigir aos chefes dos sacerdotes. Judas sabia que a vida do Senhor Jesus estava em risco. Porque os principais dos sacerdotes e os líderes do povo queriam apanhá-lo em traição para matá-lo. Judas Iscariotes sabia disso. Então Judas, ele se dirige aos chefes dos sacerdotes. E você sabe o que contribuiu para que ele tomasse essa atitude? Você já parou para pensar sobre isso? Qual foi o start? Foi um episódio que é narrado por Mateus, narrado por Marcos e narrado também por João. Foi a unção que uma certa mulher
fez no Senhor Jesus. Uma mulher, ela se despoja de um perfume raríssimo e com grande liberalidade e total entrega, essa mulher despende todo aquele unguento sobre a cabeça do Senhor Jesus, de maneira que chega até os seus pés. Judas, ele não suportou isso, de ver como uma pessoa poderia se submeter ao Senhor Jesus, a ponto de se entregar sem reserva. Judas, ele não conseguiu se entregar sem reservas. E Judas, ele vai repreender aquela mulher, dizendo que aquele ato era um ato impensado, era um desperdício, como se fosse um desperdício nós entregarmos as nossas vidas ao Senhor como crianças dele, dependente, totalmente dependente. Judas, ele não conseguiu viver essa realidade, e Judas vai procurar repreender essa mulher, e de alguma maneira ele incita os demais discípulos também. E o argumento dele era um argumento contundente, é um desperdício. E o valor que seria arrecadado com o preço desse unguento poderia ajudar muitas pessoas necessitadas. Mas por detrás daquele argumento havia um coração endurecido que já havia se rebelado contra a palavra do Senhor, e agora ele se levanta contra Cristo. Os nossos irmãos judeus, eles compreendem a caridade de maneira principal em dois aspectos. Um é a esmola e a outra são as boas ações. Os atos de caridade dos judeus, eles são vistos geralmente por esses dois prismas. Eu vou fazer um ato de caridade, então eu vou dar esmola ou eu vou fazer uma boa ação. Judas aqui, ele vai dizer que aquele recurso poderia ser dado como esmola aos necessitados. Mas havia também o ato de caridade no que diz respeito à boa ação. E você sepultar ou cuidar do corpo de um morto era um ato de caridade, era uma boa ação. E o Senhor Jesus vai dizer, olha, esse recurso ele não serviu como esmola, mas essa mulher está fazendo uma boa ação. Ela está preparando o meu corpo para a sepultura. Judas não suportou isso. E Judas, ele se levantou e ele foi ter com os chefes dos sacerdotes. E então Judas, que ama o tempo presente e com o seu coração endurecido, é incapaz de perceber as coisas espirituais, Judas, ele trama. Judas, dentro da sua posição de privilégio, ele pode dar aos chefes dos sacerdotes algo que eles não tinham. Porque eles pretendiam alcançar o Senhor Jesus de maneira dolosa. Mas eles falavam, mas nós não podemos fazer isso durante a festa,
para não causar um tumulto no meio da multidão. Então eles já haviam estabelecido, isso não vai acontecer agora, na festa da Páscoa, porque vai dar um tumulto. E certamente eles não queriam se expor diante do governo romano. Mas Judas Iscariotes vai até eles, na posição de privilégio que ele tinha por ser um dos 12, por conhecer os caminhos do Senhor Jesus, os lugares por onde o Senhor Jesus andava na sua particularidade com os seus discípulos, e ele diz: o que vocês vão me dar se eu entregar ele no momento em que não vai haver o tumulto da parte do povo? O que vocês me darão? Nós já vemos aqui novamente um contraste entre aquela mulher que despende, talvez, todo o recurso que poderia ter ajuntado em toda a sua vida para ungir o corpo do Senhor Jesus, e alguém que, de maneira desesperada, vai à busca de um dinheiro sobre o preço de sangue de uma pessoa inocente. E Judas se sujeitou a isso. Judas não foi capaz de se sujeitar à pregação do Evangelho, à pregação da cruz. Judas, ele não foi capaz de se render, nem mesmo quando aquele perfume tomou todo aquele ambiente onde ele estava, aquela demonstração de amor e de entrega daquela mulher. Judas, ele não se rendeu a isso, mas Judas se rendeu a 30 ciclos de prata, 30 moedas de prata, que era apenas uma fração daquilo que aquela mulher havia despendido para ungir o corpo do Senhor Jesus. E eles fixaram o preço em 30 moedas de prata, que era exatamente o preço que se dava pela vida de um escravo, segundo o que nos é relatado no livro do Êxodo, capítulo de número 21, quando um animal viesse a ferir um escravo, aquele que era dono do animal deveria de ressarcir o proprietário do escravo com 30 ciclos de prata. E aquele animal deveria ser morto, apedrejado, e ele não deveria ser consumido. Mas quando os judeus fixam esses 30 ciclos de prata, eles estão também aqui, de alguma maneira, revelando desprezo pela pessoa do Senhor Jesus, dando por ele o preço de um escravo. E a palavra do Senhor vai dizer que Judas não apenas se rebelou contra o Evangelho, Judas apenas não se levantou contra Cristo, mas Judas também se fez um com aqueles que buscavam a morte do Senhor Jesus. Porque a partir daquele momento, o coração de Judas era o mesmo coração daqueles que buscavam a vida do Senhor Jesus. Porque daquele momento em diante, Judas Iscariotes passou a procurar uma oportunidade para entregar o Senhor Jesus. E decorrendo aqui o Evangelho de Mateus, nós vamos identificar que após a ceia do Senhor, eles cantam o hino, Jesus e os seus discípulos cantam o hino, eles vão até o Getsêmani, e lá o Senhor Jesus, ele deixa os discípulos, um grupo de discípulos em determinado lugar, ele anda mais algum espaço com Pedro, Tiago e João, e depois o Senhor Jesus caminha ainda mais
alguns metros, e ali o Senhor Jesus vai orar, e o Senhor Jesus ora ali por 3 vezes. Quando o Senhor Jesus para de orar, o Senhor Jesus vai dizer: vamos, porque o traidor está próximo. Quando o Senhor Jesus está dizendo ainda essas palavras, Judas Iscariotes, então, ele chega e ele então entrega aos líderes religiosos o Senhor Jesus, identificando o Senhor Jesus com um beijo na sua face. E nós sabemos que logo após isso, o Senhor Jesus ele é levado diante dos líderes dos judeus, e Judas Iscariotes, de alguma maneira, ele tem grande remorso, ele vai diante dos líderes e ele diz: eu traí sangue inocente, e ele não recebe nenhuma atenção dos líderes religiosos, e a partir desse momento Judas ele segue para tirar a sua vida. Então nós estamos vendo que foi uma sucessão de erros. Quando Judas ele não preservou o privilégio que ele tinha. Nós devemos preservar o nosso privilégio. Hoje nós somos privilegiados, nós somos privilegiadas, porque nós podemos ouvir essa palavra e ver aonde está a nossa vida nesse momento. Se nós somos como crianças diante do Senhor, ou se nós nos sentimos autossuficientes diante do Senhor, ou se nós estamos nos rebelando contra o Evangelho do Senhor, ou se nós apenas não nos rebelamos, mas nós já nos levantamos, ou se nós nos rebelamos, nos levantamos, e se nesse momento nós já estamos junto com aqueles que não somente se levantam, mas também menosprezam o nome do nosso Deus, se levantam contra tudo que é sagrado. Que momento da nossa vida nós estamos vivendo? Então nós somos privilegiados, porque nós já vimos, é um erro, e é uma sucessão de erro, e nós podemos hoje parar, e nós podemos pensar como nós estamos levando a nossa vida. E partindo para a conclusão, quero pedir a sua preciosa atenção. Veja, o episódio da unção do Senhor Jesus, quando o Senhor é ungido por essa mulher, esse episódio é narrado também por Marcos no capítulo 14 e também por João no capítulo de número 12. Quando nós estudamos o texto, nós vamos ver que João nos diz que essa mulher que realizou esse ato é Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro. Maria, ela não foi tão privilegiada como Judas Iscariotes. Ela não foi chamada como foi chamado os 12. Mas quando o Senhor Jesus adentrou a sua casa, o lugar onde ela estava, sabe o que ela fez? Ela se assentou aos pés do Senhor Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Certamente ela não entendia, ela não compreendeu tudo, mas ela não saiu dos pés do Senhor Jesus, porque ela estava nos pés do Senhor Jesus para aprender. E enquanto nós vivemos, nós estamos aprendendo. Algumas coisas nós entendemos e outras coisas nós não entendemos no que diz respeito ao agir de Deus. Mas jamais nós devemos nos rebelar contra Ele, a sua vontade e a sua palavra. Maria ficou sentada aos pés do Senhor Jesus. A palavra de Deus está registrada
Esse episódio está registrado no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10, verso de número 39, quando Marta está ocupada com seus afazeres, mas Maria, ela escolhe sentar e perseverar aos pés do Senhor Jesus. Maria não teve os mesmos privilégios que Judas Iscariotes, mas ela tinha um coração quebrantado. Mas Maria, embora tivesse o coração quebrantado, ela também passou por grande tribulação em sua vida. Você se recorda qual foi a grande tribulação da vida de Maria? Sim, muito bem. O sofrimento, a enfermidade de Lázaro, seu irmão, e a sua morte. Mas Maria não apenas não se rebelou contra a palavra de Deus, Maria também não se levantou contra Cristo. Quando Lázaro já morto, e Maria soube que Jesus estava se achegando, Maria vai ao seu encontro, e ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Então Maria vai aos pés do Senhor Jesus para chorar. Ela não entendeu, porque o Senhor Jesus não estava lá. Quando aquele que ele amava estava em sofrimento, ela não entendeu quando Lázaro morreu, mas quando ela vê Jesus, ela não se levanta contra Jesus, ela vai aos pés de Jesus, e lá ela chora. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, é porque o melhor lugar para nós estarmos é aos pés do Senhor Jesus. E aí então, concluindo, Maria é aquela que se assenta aos pés do Senhor Jesus para aprender. Lucas capítulo 10, verso 39. Maria é aquela que se apresenta aos pés do Senhor Jesus para chorar. João capítulo de número 11, verso 32. Mas aquele que aprende, aquele que chora, é aquele que vai aos pés do Senhor Jesus para o adorar. João capítulo 12, verso de número 3. É o episódio da unção do Senhor Jesus. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um erro se rebelar contra o Evangelho. É um erro se levantar contra Deus. É um erro se ajuntar contra aqueles que procuram envergonhar o nome de Cristo e blasfemar contra o nosso Criador. É um erro. Antes, o nosso lugar é aos pés do Senhor Jesus, para aprender, para chorar e para adorar. Tu és a minha fortaleza, Senhor. Eu não temerei mal algum, porque eu sei que Tu estás comigo, Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? É a força da minha vida, de quem me recearei. A quem temerei? No dia mau, meu Deus me guardará.
aleluia, yeah. Eu esperarei em Ti, Senhor. Graças a Deus. Uma ótima noite a todos. Deus abençoe grandemente a vossa vida, a vossa casa, a vossa família. E que nós possamos nos encontrar novamente, segundo o agir de Deus em nossas vidas, aos pés do Senhor Jesus, para o adorar, para o bendizer. Vamos nos despedir. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Graças a Deus. Graças a Deus.